Bem-vindo, Hélio, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né, Drica, Rovai, Carlito, tudo bem? Salve, salve, Hélio. Olha só, o assunto que eu queria trazer para ouvir o Carlito é essa fake news que está rolando de que, primeiro, que o Lula ia taxar as medalhas, né? Os prêmios, as premiações, que já foi desmentido, não existe isso, nenhuma medalha, prêmio é taxado na entrada do país, no Brasil, né? Os atletas de Paris não vão ter taxa sobre suas medalhas. Mas agora tem não, mas não é as medalhas, tem que não cobrar o imposto de renda sobre a premiação financeira. E aí tá aquela nos bolsonaristas atacando, libera, né, já atacando o Haddad em meio já o Tachad, né, aquela onda de memes que tentou colar a pecha de que ele aumenta os impostos e tal. Só que agora veio a verdade. Essa taxação, né, entre aspas, olímpica, existe há 50 anos e na Olimpíada de Tóquio, sob o governo Bolsonaro, foi 1,2 milhão de impostos durante, né, em 2021, na gestão Bolsonaro. Aí eu queria perguntar para o Carlito, você tem visto essa disputa aí nas redes, dessa fake news e agora dessa questão de impostos, sendo que, assim, todo mundo paga imposto, né, sobre o dinheiro, sobre recursos recebidos. Então, agora, e aí já teve até deputados que apresentaram projetos de lei para isentar imposto de renda sobre premiações dos medalhistas brasileiros. O que você acha, Carlito? Então, isso é interessante, Dri, porque isso surgiu como uma resposta aos memes que Bolsonaro iria roubar as medalhas de ouro das atletas brasileiras, né? Que elas deveriam esconder as medalhas de ouro, porque se o Bolsonaro visse as medalhas de ouro, ele ia querer roubar. Como isso viralizou nas redes sociais, eles não poderiam perder a narrativa, porque eles, infelizmente, são muito bons, sim, em controlar a narrativa nas redes sociais. O próprio Janones, inclusive, ao comentar sobre isso no Twitter dele, ele até falou sobre isso, que eles inventam essas histórias e a gente fica girando em círculos tentando desmentir. Só que essa informação teve um impacto tão grande que ontem, por exemplo, na minha academia, Rovai, tem jovens lá de 15 anos, 13 anos, 14 anos, e os jovens estavam reclamando disso, dizendo que é um absurdo, que o governo vai cobrar taxa dos prêmios que os atletas ganharam. E eu tive de explicar para eles que não é o governo que vai cobrar taxa pela premiação meramente. É que todo brasileiro tem de pagar imposto se ele estiver enquadrado dentro daquele teto máximo ali de isenção, e quem estiver acima paga a tributação. Por exemplo, o vencedor do Big Brother, o Davi Brito, ele teve de pagar o imposto de renda sobre a premiação dele no Big Brother, que foi quase 4 milhões de reais. Eu não vi o próprio Davi reclamando na internet que não ia, porque era um absurdo, como é que ele ia pagar o imposto de renda e tudo mais. E sem falar no seguinte, Dri, para que o Bolsa Atleta exista, para que o esporte seja financiado pelo governo federal de forma gratuita, esse financiamento é feito através da arrecadação de imposto. E sem falar que algumas dessas pessoas que fazem a declaração corretamente ainda são restituídas de parte do valor que foi declarado. Então, é basicamente aquilo que o bolsonarismo, como a gente já sabe, é muito bom, que é espalhar mentira. Na semana passada foi o vídeo do Amorim com o Maduro, né? Quase que o Amorim entrando dentro da cabeça do Maduro ali, né? Entrando pela boca do Maduro na cabeça dele ali. Agora é essa história. Mas sabe o que é que ninguém consegue mudar na história, Adri? Que Bolsonaro é ladrão de joias. E que se algum dos medalhistas olímpicos tiver de correr de alguém com medo de tentarem pegar a sua premiação, esse alguém atende pelo nome de Jair Messias Bolsonaro. Esta é a grande verdade. Aliás, ontem, primeiro, boa tarde, Hélio, prazer te ter aqui. Já vou te passar a palavra, mas ontem o Janones, o cara falou, vocês só falam que o Bolsonaro, na briga do Janones ali com o bolsonarista, vocês só falam que o Bolsonaro matou gente na pandemia porque vocês não podem chamar ele de ladrão. Caralho! Os caras ainda têm coragem de usar isso, Doyle. Vamos chamar de Raul, que também é um nome que a gente dá para ladrão, né? Um nome na gíria popular. A gente pode chamar ele de Raul, já que ele não quer ser chamado de ladrão, né? Sem nenhuma alusão a quem tem o nome de Raul, tá? Mas é
uma linguagem mais popular de quem também passa a mão nas coisas ali. Então, já que ele não quer ser chamado de ladrão, vamos chamar ele de Raul. Diga, Doyle, entre na conversa aí. Olha, já se disse que a direita não vive sem fake news. Ela não vive sem mentira, sem mentir. É mais uma, como disse o Carlito, mais uma mentira que eles inventam dentro de uma guerra nas redes sociais, em que, na minha opinião, infelizmente, eles levam uma certa vantagem, né? Como foi dito, esse imposto existe há 50 anos. O Adrico falou, existe há 50 anos. Os medalhistas de Tóquio recolheram o imposto no governo Bolsonaro, e são os bolsonaristas agora que querem imputar o imposto, dar culpa do imposto ao Haddad, ao Lula, ao governo. Tudo mentira. Agora, eu também tenho essa visão de que, assim, o imposto é necessário. O problema no Brasil, na minha opinião, não é que a gente pague imposto, é que os pobres pagam muito mais imposto do que os ricos, do que os milionários. Esse é o grande problema. Agora, o imposto é necessário, você não toca políticas públicas sem imposto. Agora, eu vou falar uma outra coisa. Eu acho o seguinte, eu sinto falta da resposta. Sabe? Eu acho que o governo é atacado e não tem uma resposta firme, uma resposta direta, nem nas redes, nem vamos dizer assim, na mídia, né? Uma maneira que responda a isso. Eu acho os parlamentares governistas extremamente passivos, de modo geral, eu estou generalizando, né? Outro dia nós estávamos conversando sobre isso, eu dizia, olha, mesmo no tempo da ditadura, onde se sabia que muita coisa não sairia ali de dentro do Congresso, porque havia censura à imprensa, então não havia redes sociais, não havia censura à imprensa, os parlamentares da oposição combativa, do antigo MDB, brigavam. Cada coisa que um governista falava tinha uma resposta, tinha debate. Hoje você não vê isso, você vê uma passividade enorme. E como você fica sem resposta, acontece isso que Carlito relatou. Quando ele chega lá na academia, os garotos lá estão todos com a versão das redes sociais, a versão dos bolsonaristas, porque não há uma resposta adequada no mesmo tom, e brigando. É a chamada batalha mesmo, batalha de ideia, batalha entre governo e oposição, batalha entre direita e esquerda. Eu acho que, infelizmente, a gente está perdendo essa. Os deputados têm que gravar vídeo todo dia, né? Pegar ali, pôr no seu Instagram, no seu X, no seu Facebook. Carlito, muito obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Carlito. Tudo de bom aí para você. Vai fazer o seu jiu-jitsu lá, treinar. E já que a gente está falando de fake news, queria trazer aqui outra notícia sobre que agora as fake news elas estão cada vez mais sofisticadas, né, com a inteligência artificial. E fizeram os bolsonaristas, né, extrema-direita, que usa muito desse artifício, como o próprio Doyle acabou de dizer, fizeram um vídeo por inteligência artificial do Celso Amorim, assessor especial da presidência da República, né, do Lula, para assuntos internacionais, com o Maduro. E o governo Lula decidiu tomar uma atitude e notificar, a Advocacia Geral da União notificou as redes sociais X, Instagram e Facebook para que removam de suas plataformas esse vídeo manipulado em que Amorim supostamente está dando um abraço caloroso ao presidente venezuelano Nicolás Maduro. O Celso Amorim, que foi acompanhar a eleição na Venezuela, né, como observador. Então eles começaram a divulgar esse vídeo. Olha, vou por aqui até o Eduardo Bolsonaro postou um vídeo como se eles estivessem dando um abraço, olha, bem caloroso, fossem amigos íntimos ali, né? E essas imagens foram geradas com auxílio de inteligência artificial e estão aí sendo usadas para como espalhar informação falsa de que o governo brasileiro já teria reconhecido o resultado da eleição na Venezuela, que não aconteceu ainda, e
entre outras pessoas que compartilharam, o deputado federal Eduardo Bolsonaro está aí nesse desmentido também, compartilhado nas redes desse vídeo falso, e a SECOM desmentiu esse vídeo manipulado na sexta-feira passada, chegou a desmentir, dizendo: o vídeo é uma montagem criada com o uso de tecnologia de inteligência artificial. Amorim apontou o vídeo como totalmente manipulado e falso, afirmando que nunca houve tal abraço e que a gravação é uma clara tentativa de desinformação. O vídeo mostra um abraço prolongado entre Amorim e Maduro, e a peça em questão mistura cortes de um encontro ocorrido no ano passado entre Amorim e Maduro como se fosse de agora, juntamente com imagens geradas por IA, criando a narrativa completamente falsa e distorcida. Então tá aí mais um caso, e agora com inteligência artificial a guerra fica ainda mais difícil, né, para defender, para mostrar a verdade. E aí, o que fazer, Doyle de Rovai? Olha, você vê o seguinte: quem é contra a regulação? Quem é contra a regulação não só das redes, das grandes conglomerados hoje que dominam a internet, mas qualquer regulamentação. Estão sempre falando de regulamentação. Quem está por cima? Quem tem poder. Por quê? Porque como está por cima, tem poder, regulação não existe, porque não interessa, porque a regulação vai limitar esse seu poder. Né? Nós vimos esse exemplo que você dá, é muito bom, porque é uma questão de uso da inteligência artificial, mas nós estamos vendo agora a confusão na Inglaterra, o caos que está na Inglaterra, que inclusive parece que já chegou à Irlanda também, a partir de uma notícia falsa, né, difundida pelas redes sociais, de que o assassino de 3 crianças lá na Inglaterra teria sido um muçulmano, um imigrante muçulmano. Não era, não foi um imigrante muçulmano. E, em função disso, a direita inglesa, os nazistas, os neonazistas, fascistas ingleses, estão depredando, estão atacando pessoas na rua, está um caos na Inglaterra. É muito grave essa situação de deixar as redes sociais com toda essa liberdade passando impunes. A medida que o governo adotou é correta, tem que processar mesmo, tem que processar quem postou esse vídeo, tem que descobrir quem foi que produziu a mentira e tudo isso. Mas, infelizmente, seja como esse caso de inteligência artificial, notícia falsa, manipulação de informações, isso é geral agora. Né? E eu nem falo das memes. As memes eu acho que são inevitáveis, a não ser que elas sejam ofensivas, que incorram em injúria, calúnia, difamação e que justifiquem um processo. As memes são brincadeiras que nós não vamos conseguir evitar, a não ser nesses casos em que na minha opinião, esteja enquadrado um crime. Né? Então, é preciso regular. É preciso regular a mídia, é preciso cuidar disso realmente no Brasil. Rovai. Olha, Adri, acho que o Doyle coloca um ponto importante, né? Preciso ter uma regulamentação das plataformas de redes sociais que faça com que, em casos assim, você possa buscar na justiça a origem da fake news, porque certamente isso envolve um processo de produção industrial, inclusive. Né? E você tem um gabinete do ódio permanente atuando desde o governo Bolsonaro para jogar a favor do governo naquele momento, e agora jogando contra, onde há uma indústria de produção desse tipo de fake news que se multiplica, né, a partir de processos de distribuição industrial e também, né, não só de distribuição industrial, como de patrocínio, com muito dinheiro sendo aplicado, às vezes, para que isso circule mais. E as redes acabam ganhando dinheiro com fake news. Quer dizer, isso é um absurdo. Não, e
todo tipo, e não só de fake news, Dri. Tem muitos anúncios de produtos falsos sendo veiculados em redes sociais, patrocinados. Você olha lá, você vê patrocinado no Instagram, você fala, estou seguro, posso comprar essa cadeira. Aconteceu isso outro dia com a gente. Compramos uma cadeira. Fomos ver, não existe. Depois e era um golpe. Imagina, com gente letrada digitalmente e tal, isso acontece. Tudo muito bem feito e patrocinado. Quer dizer, daria talvez para entrar com processo contra a rede. Isso vai demorar um tempão. Então, essa rede está patrocinando algo que ela não garante ser real. Então, em todos os sentidos, tanto na desinformação, agora, como até no golpe comercial. Elas precisam ser responsabilizadas por isso, é o mínimo. No mínimo. No mínimo, né? Muito bem. E parece que esse debate está enterrado, né, com o PL das fake news que o Arthur Lira tirou do jogo, abriu um novo grupo de discussão, enfim, vamos acompanhando aqui. Eu vou agradecer o Hussein Brasil, já agradeceram ao Lula hoje, obrigado, presidente Lula. O Hussein traz essa, então, olha só, você acertou porque eu vou trazer uma notícia positiva aqui, que é o aumento nas exportações. Olha aí, o Brasil bateu um recorde nas exportações. A gente tinha adiantado ontem, né, que o Alckmin tinha dito que hoje ia trazer esse anúncio. E a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou dados que mostram um novo recorde nas exportações brasileiras em julho, no acumulado do ano. Mais um efeito Lula, como a gente tem usado aí para essas notícias positivas que têm, né, sido noticiadas aí nesse último período. A gente falou do desemprego na semana passada e agora tem essas exportações que totalizaram 30,9 bilhões de dólares em julho, representando um aumento de 9,3% em relação ao mesmo mês de 2023. As importações, por sua vez, somaram 23,3 bilhões de dólares, um acréscimo de 15,7% em comparação ao ano passado, no mesmo mês. E o saldo corrente de comércio em julho fechou 54,2 bilhões, resultando num superávit de 7,6 milhões de dólares. Eu queria perguntar para o Doyle, que é jornalista, né, com experiência na comunicação, como que você vê essas notícias positivas que a gente tem visto aí no governo Lula sendo noticiadas pela mídia tradicional? Por exemplo, tem tido destaque merecido? Essas notícias têm chegado às pessoas, Doyle, na sua opinião? Olha, Adri, às vezes elas chegam, né, até em primeira página. Mas, é o mais. Brasil aumenta o desemprego, diminui o desemprego, mas aí vem uma outra. Até outro dia fizeram uma montagem da Folha do Estado, do Globo, do Valor. Todos tinham o mais depois da informação. Então, há uma grande má vontade, na minha opinião, dessa mídia, que pode-se dar o nome que queira, a mídia de direita, a mídia liberal, a mídia hegemônica, a grande imprensa, eles têm uma má vontade muito grande com o governo. Isso, para mim, já está patente, em níveis diferentes, né, uns mais, outros menos. Então, assim, esperar que eles deem a dimensão que merece ser dada, eu acho demais. E diferentemente da maioria dos jornalistas hoje, que estão nessa grande mídia, principalmente na televisão, eu gosto de contextualizar as coisas. Né? Quer dizer, eu não chego e vou dizendo, é ditadura, e não contextualizo as circunstâncias e discutir esse conceito. Então, nós temos que entender o seguinte: essa mídia é de direita.
Essa mídia tem pensamentos liberais, tem ideias liberais, ela defende o neoliberalismo, ela defende privatizações, ela defende uma política externa alinhada aos Estados Unidos e aos países ocidentais. Então, nós temos que ter muita clareza do campo em que isso está acontecendo. Então, quais são as alternativas do governo? Desprezar essa mídia? Na minha opinião, não. Pelo contrário, tem que trabalhar com ela, tem que mandar as informações, tem que conversar, tem que dar entrevista, tudo isso. Não há dúvida quanto a isso. Mas isso não basta. Tem que saber trabalhar a mídia que não está comprometida com o neoliberalismo, com o alinhamento automático aos Estados Unidos, com as privatizações, etc., etc., tem que dar força para essa mídia. Isso não é nenhum pecado. É claro que se você alimenta uma mídia não comprometida com a direita vai reclamar. Está no papel dela, vai fazer. Olha, está dando dinheiro para tal coisa, está fazendo isso e tal. Eu acho o seguinte, tem que ter critérios. Esses critérios não são difíceis de serem montados e tem que privilegiar uma mídia que o nome tradicional, né, é mídia alternativa. Eu não acho que seja alternativa, é uma mídia colocada num outro patamar, né, ideológico, político. E é também necessário saber trabalhar as redes sociais. É preciso trabalhar bem as redes sociais, porque elas hoje, a gente sabe o peso, nem precisa falar disso, o peso que elas têm, e eu acho que falta ao governo uma figura que todo governo tem. Todo governo é exagero, a gente quando fala todo também cai no excesso, mas a China tem, os Estados Unidos tem, o Reino Unido tem, a França tem, a Argentina tem, o Chile tem, o México é o porta-voz. Todo governo tem um porta-voz, tem um funcionário dedicado a transmitir as informações de uma maneira correta, de uma maneira informativa, e eu acho que falta no governo isso. Falta no governo aquela pessoa que centralize a informação e diariamente, como nós já tivemos em governos anteriores, inclusive do presidente Lula, da presidenta Dilma, uma pessoa que coloque isso aí de uma maneira que possa ser replicado por toda a mídia, cada uma vai fazer de uma maneira, mas eu acho muito importante. Por quê? Porque o governo está fazendo, o governo está realizando, né? O governo está avançando. Claro, todo mundo pode dizer, mas está menos do que deveria, não é isso. Mas está avançando, tem coisas muito positivas. E essas coisas precisam ser conhecidas. Então, eu acho que é uma série de medidas que deveriam ser tomadas, mas compreendendo que a mídia vai continuar usando mais. Eu não sei como é que está saindo isso aí, viu? Assim, mas vai sair. Aumenta a exportação, mas caiu a exportação de automóvel, por exemplo. Vai ter um mais, entendeu? Tem que fazer uma ressalva para não dar muita força ao governo. Por quê? Porque eles são contra o governo, claramente falando. E eles não querem que esse governo permaneça em 2026. Acho que nós temos que entender isso. A realidade é essa. Olha só, veja só como que são as coisas. A gente estava conversando aqui, falando de anúncios falsos. E eis que o Plínio Teodoro me manda, nesse exato momento, uma matéria, um anúncio patrocinado por esse David de Sabato aí, de uma matéria fake da Fórum. O país inteiro está em choque. As alegações contra Cafu foram confirmadas. Esse é o fim de uma carreira. Aí parece o Ronaldinho Gaúcho, o Cafu em destaque. Não tem matéria da Fórum sobre isso. É uma fake news. Nós já estamos acionando o jurídico aqui. É uma fake news, provavelmente para ganhar dinheiro, para enrolar alguma coisa. Eu não consegui acessar a matéria aqui, mas é feito no Facebook. E aí o Facebook vai olhar para a gente e falar, capaz de derrubar a nossa página. É isso, Rovai. Se saísse no jornal, na Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo seria responsável por ele, não haveria a menor dúvida. Essas grandes plataformas, elas querem ter, além de terem a extraterritorialidade, né, que
elas estão no mundo inteiro, não tem sede efetiva no Brasil, elas querem ter uma isenção total. Tipo assim, olha, eu estou aqui, quem quiser coloca o que quiser aqui. Pode mentir, pode roubar, pode enganar, pode fazer tudo. Eu só sou o canal, eu só sou o instrumento. E não é verdade. Por quê? Porque está ganhando dinheiro, está faturando, como você falou. Né? E as pessoas que estão fazendo isso e ganhando se beneficiando do algoritmo, né? Para ganhar audiência, estão faturando também. E os anúncios falsos, os anunciantes estão faturando. Então, tem que ser regulamentado. É preciso ter a regulação. E o governo não deve se intimidar diante da oposição de setores da direita a isso, porque, realmente, setores da direita não se interessam por isso. Né? Não se interessam por regulação de modo geral. Por eles é tudo livre, tudo aberto. Por quê? Porque o poder econômico, quem tem o poder, faz o que quer e não tem ninguém para dizer que não pode fazer, que é o caso que nós estamos vendo agora. Não, e esse post aqui parece que alguém pagou, é um cara que tem 25 mil seguidores, que parece um fake, assim. E a gente, outro dia, publicou uma matéria que tinha uma foto em referência ao Estado Islâmico, recebeu punição na página, foi no Facebook, e o cara tá aí compartilhando uma montagem completamente falsa e tá aí no ar. E aí já tem gente falando, não, essa fórum, olha fórum. Pô, né? Tem que ter uma regulamentação urgente, né, gente? E prevalece a versão, né, muitas vezes. Então, até você explicar que a fórum não tem nada com isso, poxa, vai longe. Agora, imagina a campanha eleitoral. Nossa, imagina o que vai acontecer na campanha eleitoral, se não houver uma... Né? Quer dizer, e geralmente, óbvio, né, vem depois, é claro, depois de postado é que você pode tomar as providências e tal. O mal está feito. Mal está feito. Realmente não há remédio para isso, a não ser você estabelecer punição pesada, que desestimule as pessoas de fazerem isso. É a única maneira que tem. Você não vai impedir que elas façam, mas você pode desestimular que elas façam. Não, terrível. E, Dolly, você falou dessa questão da mídia, né? Da mídia ser comprometida com a direita, né? Não querer o governo em 2026, a gente vai ver já a capa da Veja falando do Tarcísio, né? De Freitas, querendo... Tem uma... E essa mídia tradicional foi, assim, uníssona, né, na questão da Venezuela. A questão do massacre em Gaza. Não há diversidade, parece que só existia uma única verdade, que era a oposição ganhar na Venezuela. Eu queria que você fizesse essa análise da cobertura da mídia em relação a essa eleição da Venezuela, e eu vi que você compartilhou ontem um artigo da ABI, onde falam sobre os presos políticos do governo Milei, né, que são, né, manifestantes que foram presos em junho, desde junho de 12 de junho deste ano, porque foi um dia das manifestações diante do Congresso, de pacote de leis que deu amplos poderes para o Milei, e tem várias pessoas presas por se manifestarem, e você não ouve falar disso, nem sabia, não tem notícia sobre isso, né, Hélio? Bom, é aquilo, a mídia, essa mídia da qual nós estamos falando, ela tem um lado, o lado dela é o ultraliberalismo, neoliberalismo, já falei, privatização, alinhamento aos Estados Unidos, alinhamento ao Ocidente, e todos os derivativos dessas posições. Então, o que a gente está vendo em relação à Venezuela é isso, é uma postura de direita, uma postura pró-Estados Unidos, mas o que me impressiona mais é a superficialidade, é o superficialismo. Ontem até, eu não vou citar nome, eu escrevi alguma coisa sobre... Na verdade, eu escrevi no Twitter, depois juntei tudo, as pessoas ficavam me perguntando, eu juntei alguns Twitters e mandei.
e acabou sendo publicado pela BI, por outros lugares aí, aquilo que eu escrevi. E eu mandei para alguns jornalistas dessa mídia, que eu conheço aqui de Brasília, conheço do Rio, quer dizer, tenho relação, tenho contato deles no WhatsApp, mandei para ver. Um deles me respondeu. Não, 2 responderam. Um respondeu, legal, tal, mas o outro respondeu dizendo que era questão da democracia, porque tal. Eu falei, olha, seria mais democrático se, em vez de vocês ficarem aí 3 jornalistas falando a mesma coisa sobre a Venezuela, levasse alguém que desse um ponto de vista diferenciado. Ele não respondeu, porque a democracia funciona até onde interessa a alguns. Né? Então, o que a gente vê hoje nas emissoras de televisão, mas também nos jornais impressos, nas revistas, é o pensamento único. É o pensamento seguinte, é um processo, sabe? É um processo que eu digo assim, de guerra cultural. Você já criou, e eles estão ganhando essa guerra, na minha opinião, até agora, e veja só, eu tenho muitas críticas ao Maduro, tenho muitas críticas ao governo da Venezuela, tem tudo isso, mas eu acho que é o seguinte, criaram uma coisa seguinte, o que vier do Maduro é falso, é mentira, é uma ditadura, esquece. O Maduro poderia apresentar as atas inteiras, que foram entregues agora ao Tribunal Supremo. Mas ele pode apresentar, vão falar, não, é falso, não dá para confiar em ditador, não dá para confiar em Maduro. Tudo que vem do outro lado é verdadeiro. Isso, como você já se referiu, não é só em relação à Venezuela, é em relação a Israel e palestinos. Né? O que vem do outro lado tem que ser colocado em dúvida, é o Ministério da Saúde do Hamas. Aí você, como o Hamas já tem a imagem do terrorismo, então não é verdadeiro. Vem a informação de Israel, ninguém fala, é automática. Né? Então, na Venezuela, nós estamos passando por isso, quer dizer, toda a informação vinda de um lado merece crédito total. A informação que vem do outro lado, não. Então, eu até brinquei no Twitter que quando você prende alguém na Argentina ou nos Estados Unidos, é uma prisão. Na Venezuela é sequestro. Né? Então, assim, hoje foi até engraçado, acho que tem tempo para contar uma historinha rápida. Eles estão dando lá que os 2.000 presos da Venezuela, e são 2.200 e qualquer coisa, porque o governo da Venezuela dá um número exato. Ele dá um número exato, 2.000 tantos presos. São opositores, são pessoas que estavam se manifestando pacificamente. Obviamente, eu sou jornalista, não vou descartar a possibilidade de que haja prisões injustas. Óbvio, sempre tem prisões injustas quando há um movimento de rua, quando há manifestações. Mas o governo da Venezuela divulga a razão das prisões. Os presos na Venezuela são aqueles que estavam cometendo atos violentos na rua, queimando escola, queimando estações do metrô, derrubando estátuas do Chaves, cometendo vandalismo, atacando instituições do governo. Esses estão sendo presos. Inclusive, o governo eles estão confessando que recebiam dólares, né, quantias em dólares para cometer esses atos. Mas para a imprensa aí, são inocentes presos políticos. Tal. Por quê? Porque essa, naturalmente, e não poderia ser diferente, é a versão da oposição de extrema-direita, né, que eles também não apresentam como de extrema-direita. Apresentam como democratas. Quando qualquer pesquisa no Google sobre o passado da Maria Corina, vê que ela é de extrema-direita, ela defende posições de extrema-direita, ela é vinculada ao Fórum de Madrid, ela é fã do Milei. Né? Ela foi golpista em 2002 contra o Chaves, aquele golpe fracassado, que o Chaves chegou a ficar 48 horas fora do poder, ela já era golpista naquela hora. O Gonçalves, que é o candidato a presidente dela, trabalhava para a CIA em El Salvador, participou de massacres em El Salvador quando era diplomata na Embaixada da Venezuela em El Salvador. É extrema-direita. A imprensa não os apresenta como extrema-direita. E a extrema-direita no Brasil é combatida e na Venezuela pode. E aí o que eu quero contar, que eu achei engraçado hoje, é que eu estava vendo televisão, vou ser bem rápido, os mesmos, uma mesma jornalista, que os presos são inocentes, tal,
Aí ela apresentou uma outra situação, né, aqui no Brasil, e que mostrando o seguinte: o cara estava roubando das doações para o Rio Grande do Sul tal, e era apresentado como um cara legal que estava dando dinheiro para o Rio Grande do Sul. Aí cobriram a bandidagem dele. Né? E caiu. Então, nesse caso, ela mostra a própria contradição dela. Né? Ela mesma mostrou a contradição dela de que não dá para aceitar a primeira versão que chega. Né? Eu também, olha, eu continuo com o meu espírito de jornalista formado dentro de determinadas normas. Eu também não acho que toda informação vinda do outro lado tem que ser acolhida imediatamente, sem checagem, sem olhar. Numa guerra, a mentira é a primeira vítima. E no caso da Venezuela, por exemplo, é uma guerra política, sem dúvida nenhuma. Então é isso, eu acho que a imprensa... É descarado, né? É descarado, né? Como é só... Não, mas eu acho o seguinte, tem esse lado ideológico que eu estou colocando, mas eu acho que tem mais do que isso. Infelizmente, tem competência, tem, vamos dizer assim, uma atitude superficial, uma análise superficial sobre os fatos. Não se vê o contexto histórico. Eu vou dizer um exemplo. Você, para falar da Venezuela, da economia da Venezuela, eles falam da economia da Venezuela sem se referir às sanções econômicas, como se as sanções econômicas não tivessem peso. É superficialismo também, é falta de conhecimento. Né? Quando falavam da guerra, da invasão da Rússia, né, na Ucrânia, tudo bem, eu acho que pode ser contra a invasão de um outro território, mas você tem que falar dos antecedentes históricos. Deixa eu te cortar aqui, que a gente está com o Hugo, e vai entrar nessa parte também mais internacional, e eu queria te agradecer. Vamos subir o Hugo, aí seu... deixa eu ver. Bem-vindo, Hugo, tudo bem? Estamos falando de internacional e você aí... Entramos na cobertura da mídia e já acabamos... vocês aí. Boa tarde, Indri, boa tarde, Renato, Hélio e quem está nos acompanhando aqui, nossa audiência. Bem, gente? Boa tarde. Tudo bem. Estávamos falando de Venezuela aí, Hugo. E o Hélio fez uma análise dessa cobertura da mídia, né? E aí, aproveitando já... Queria te perguntar o seguinte, com a chegada com essa novidade das atas aí, o que muda? Muda algo ou não muda nada? Olha, muda algo que a gente tem uma disputa... Bom, de um lado, você vai subindo os dados, aquelas exigências que tinham sido colocadas, elas se revelam, mas também o que muda é que nada muda. E nada muda porque nunca foi sobre as atas, foi sobre o Maduro não poder ganhar. Esse que é o ponto fundamental. Então, na medida que as coisas avançam, primeiro é a ata, depois vai deixar de ser a ata, depois vai ser outra questão. O que tem uma disputa aí estratégica em relação à Venezuela, uma disputa burra e uma disputa onde há um atropelo dentro do governo americano, que disse uma coisa, mediante uma declaração conjunta entre os dois presidentes, depois o Departamento de Estado, meio clandestinamente, falou outra, e depois, quando a imprensa perguntou na coletiva para o porta-voz, ele fala, não é bem assim. Então, há uma postura confusa do governo americano em relação à Venezuela. Bom, o Maduro ganhou. Acho que nessa história toda o PT foi coerente, eu até resgatei aqui a saudação, e o PT, tá meio complicado achar as coisas no site do PT, mas eu cavuquei lá e achei. O PT reconheceu a vitória do Biden antes dos finalmente daquela contagem que não termina lá, nunca, e antes do colégio eleitoral, que é quem de fato elege o presidente. Nenhum liberal aqui no Brasil reclamou porque o PT se pronunciou em relação a isso. O PT foi coerente, ele reconheceu o Maduro agora com base na declaração da autoridade eleitoral venezuelana, sendo que nos Estados Unidos nem sequer havia uma vitória presumível, com os jornais americanos indicando, mediante ali o cálculo das urnas, que o Biden era o possível vencedor. Entendeu? Então, o PT foi até mais cuidadoso. Então, é o nosso papel julgar a justiça eleitoral de cada país, então a gente vai ter de usar isso de regra com todo mundo.
Ainda que na questão da Venezuela o Brasil tenha um papel de mediação, houve o Acordo de Barbados, mas ainda assim, a postura, não diria exatamente do governo, mas do Itamaraty me causa um pouco de preocupação, porque se é para a gente falar de eleições duvidosas, eu posso apontar uma série de eleições ali na Ásia Central, onde o cara ganhou com 90%. A gente nunca questionou isso. Aí você fala, mas não é a Venezuela. Peraí, mas a Venezuela não é sobre democracia? Se o debate sobre a Venezuela é sobre democracia, a gente vai virar meio que o grilo falante de contagem de voto no mundo inteiro. E a gente vai ter de ser, não só em relação ao Maduro, mas em relação a qualquer parte. Do mesmo modo que se é sobre direitos humanos e prisão, aí a gente tem um quadro muito complicado aqui do Peru, que está normalizado, de todo um tumulto institucional e de uma vice-presidenta que assumiu, que é extremamente impopular e governa na base da força. Então, a grande questão é o seguinte, os liberais dominam a mídia corporativa, e os liberais, eles usam de argumentos que variam conforme o freguês, e eles acusam a esquerda disso. E eu acho que a própria esquerda fica ingênua com isso daí. O PT foi coerente, o México foi coerente, o López Obrador falou, opa, não reconheci o Biden, vou esperar os trâmites regulares lá dos Estados Unidos para reconhecê-lo. A Rússia reconheceu o Biden no momento correto, na votação do colégio eleitoral. O Biden não foi eleito por milhões de pessoas, ele foi eleito por 300 pessoas. Se alguém falar que o Biden foi eleito por milhões, isso não existe. Quem elege o presidente americano é o colégio eleitoral, tem lá 538 delegados. A Rússia esperou. O México, naquela ocasião, falou, vou esperar o trâmite regular da autoridade eleitoral americana. O México falou a mesma coisa para a Venezuela. O México foi coerente. Então, a base da justiça é a igualdade de critério, gente. O Brasil já adotou isso antes? Não. O Brasil vai adotar, acho remoto, sobretudo se a gente estiver falando aqui de potências como os Estados Unidos. E é claro que, como o Hélio colocou aqui, que eu vi nos bastidores, o Edmundo González Urrutia é um sujeito vinculado com esquadrões da morte lá em El Salvador. Né? Saiu a reportagem recentemente, quem já pesquisou minimamente o que foi a América Central nos anos 80 sabe a barbaridade que aconteceu ali com o dedo americano, eles apoiados por muitos diplomatas latino-americanos, né? E a Maria Corina é idem. Então, a gente não pode, a gente tem um argumento aqui que a gente defende com toda a razão, a prisão e a responsabilização de golpistas. E a gente vai ter um outro argumento para a Venezuela, entendeu? E eu acho que as pessoas, não, a gente defendeu é um conceito muito assim, genérico e gelatinoso de democracia, onde, na realidade, essa democracia que tanto está se falando na mídia corporativa não é democracia, é neoliberalismo. Troque a palavra por democracia e neoliberalismo, aí faz sentido. A gente criticar o Bolsonaro por ele ter saído à direita do escopo do neoliberalismo, a gente ser contra ele, a gente ser contra o Maduro, a esquerda. Então, não é sobre democracia que a Folha, que a Globo estão falando, é sobre defesa do neoliberalismo. O papel da esquerda é defender o neoliberalismo? Eu acredito que não. Não é? Eu não lembro disso ontem à noite. Então, esse que é o debate que está sendo colocado. Esse é o debate que realmente existe ali. Muito bem. Hélio, se eu quiser a palavra final aí para você poder sair e se despedir dos nossos amigos da Folha. Eu acho que as coisas se completaram das falas. Realmente, eu acho que é uma guerra política entre duas visões de mundo. Nós temos lá a extrema-direita preparou o golpe, preparou minuciosamente o golpe, cada etapa do golpe, né? Incluindo aquela divulgação de pesquisas que davam vitória de 70%, 80% para o Rutia, e houve uma situação que é Venezuela, como disse o Hugo, porque se fosse outro país não teria. E só para terminar, só quero dizer o seguinte, na verdade, nenhum país tem que reconhecer resultado eleitoral de outro. Isso não existe. Cada país tem sua soberania e um país não tem ingerência no outro. O que há é o chefe de Estado ou chefe de governo de um país cumprimentar o seu colega pela vitória.
É isso que há. Então, criou-se agora uma figura do reconhecimento. Reconhecer, Vitória, aí a direita fica tanto os Estados Unidos. Não existe isso. No momento, o Brasil, eu acho, viu? O Brasil ficou muito amarrado pela questão do Acordo de Barbados e pela presença do Celso Amorim em Caracas, como, vamos dizer assim, um observador, né? Não um observador formal da eleição, mas um representante do governo brasileiro lá, e que se colocou essa questão das atas, porque você deve ter visto eu dizendo antes, tudo que vem do Maduro é falso para a mídia, para a direita e para a mídia. Tudo que vem da Corina, da extrema-direita, é verdadeiro. E criou-se, então, todo esse momento. E só uma última coisa, eu prometo, é o seguinte, nós temos que considerar também a correlação de forças interna no Brasil e no governo. O governo brasileiro não é um governo de esquerda, não é um governo totalmente livre da direita. O Congresso é de direita, o Congresso tem seu campo de ação, o governo tem ministros de direita. Né? A correlação de força no próprio governo. A correlação de forças na sociedade, com essa mídia hegemônica, nós vimos aquela pesquisa, que mesmo que não seja totalmente verdadeira, é natural que 70% dos brasileiros não gostem do Maduro, porque eles veem as redes de direita, a mídia hegemônica, os jornais, a televisão, tem. Então, eu acho que a gente tem que considerar isso também, mas eu não vou falar mais, deixar aí o Hugo com vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigada, Muito obrigado, Hélio. Tudo de bom para você, meu irmão. Até a próxima. Tchau, tchau.